Na realidade, naquela época, a gente estava vivendo uma crise muito forte no Brasil, empresas em processo falimentar, e nós buscamos uma alternativa que fosse uma saída para que os trabalhadores não ficassem sem emprego. Na crise que chegou, está dizendo, dos anos 90, final dos anos 90, foi uma crise muito forte com o Fernando Henrique Cardoso, presidente, em 1997. Uma crise muito forte, várias empresas fechando e não sabíamos o que fazer com as pessoas. O então candidato a presidente Lula, foi candidato em 98, mas em 97 ele esteve na Itália, porque lá na Itália ganhou o governo lá uma coligação, se chamava Coligação Oliva, o D'Alema era o presidente, e o Lula foi numa reunião com ele. E nessa reunião que tinha muita gente, começou a aparecer muita gente de cooperativas, mas muitas coisas que eram cooperativas. E ele não entendeu muito bem, falou, mas que diabo de cooperativa tem tanta força aqui? E quando ele volta para o Brasil, ele chama o Marinho, que era o presidente do sindicato, e pede para o Marinho pensar o que é isso, como é que é isso, e ver se tem algum caminho, constrói alguma coisa, porque lá deu muito certo. Por que não dá aqui? A provocação do Lula, olha, acho que é o momento da gente buscar se organizar em cooperativa. Vocês poderiam mandar uma delegação para a Itália para conhecer mais de perto o que significa lá, porque na região de Emília-Romagna o que manda na economia são as pequenas empresas cooperativadas. Fomos conhecer, mandamos estudar o assunto cooperativismo no Brasil e as experiências internacionais para pensar. Foi aí que nasce a ideia de criar uma central de cooperativas, que foi a fundação da Unisol São Paulo, que depois virou Unisol Brasil, depois a experiência que veio até aqui. Nós fomos buscar uma alternativa, né? E eu lembro muito bem, no caso da Conforge, uma empresa em processo falimentar, né? Muita gente ia ficar desempregado, na maioria sem receber os seus direitos trabalhistas. O que a gente foi tentar foi salvar o emprego, né? E fazer parte dessa gestão da empresa. Aqui, antes de ir para Bolonha, né, local que nós ficamos como base, na Itália, a gente passou por Barcelona, né, e em Barcelona, por meio de contato com Comissiones Obreiras, que é uma outra central sindical na Espanha, né, nós acabamos fazendo um percurso e conhecemos várias experiências de cooperativas, inclusive pessoas com deficiência, né, disabile, como eles falavam. E depois nós fomos a Mondragón, que era um pouco a antítese daquilo que a gente tinha visto em Barcelona, que em Barcelona, enfim, o princípio era do cooperativismo mais autêntico, ideológico e coisa e tal. E Mondragón tem muito mais uma perspectiva de um cooperativismo empreendedor, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de economia solidária, a gente está falando de economia de um lado e de solidariedade do outro, e aí as cooperativas se colocam entre esses dois, digamos, extremos. E aqui a necessidade era de criar uma cooperativa de trabalhadores, né? Que pudessem, no que concerne às empresas recuperadas, as empresas em crise, etc., assumir essas empresas, como bem salientou o Tadashi, levando em consideração essa solidariedade, mas também com eficiência de gestão, né? E até então, as informações que nós tínhamos era que os lugares onde isso era mais avançado e levava em consideração esses princípios, esses valores, era realmente a Espanha e a Itália, até pelos laços sindicais que existiam desde sempre, né? E nós voltamos para cá e começamos a trabalhar essa coisa de convencer os trabalhadores, que não foi tarefa fácil, porque nós nascemos e fomos criados numa sociedade capitalista que explora a cada dia mais, né? E a gente tinha um desafio, que era continuar sobrevivendo e lutando para ser o dono do meio de produção. Então esse foi o maior desafio que nós tivemos no primeiro momento. Uma das muitas diferenças do projeto que foi constituído a partir da Unisol para esse outro projeto clássico, entre aspas, tradicional e tal, é que aqui nós tínhamos coletividades de trabalhadores, né? E, inclusive, o domínio sobre os meios de produção também era um domínio coletivo, diferentemente do que acontece com essas cooperativas de produção agrícola e tal, onde cada fazendeiro, produtor, ele tem uma posição de natureza pessoal, individual, dentro da cooperativa, com seus próprios meios de produção.
quando uma ideia é boa, ela não nasce num local só, ela nasce em vários locais, né? A CUT, nesse momento, também estava discutindo uma coisa parecida. E no Congresso de 2000, a CUT cria a Agência de Desenvolvimento Solidário. Quer dizer, a agência ela tinha um papel, que era como uma agência de fomentar. E a Unisol nasceu, desde aquele momento, com o papel de representar. E aí é óbvio que também existia várias outras organizações fazendo cooperativas, né? Setores da igreja, uma visão mais de ajuda e não de autodeterminação, mas existia rurais fazendo também. Então, isso tudo foi somando. E nós falamos, bom, precisamos concentrar todo esse povo numa única entidade de representação para que possa ter força e possa exigir mudança na lei. Por isso que o Marcelo teve que estudar muito a lei italiana para ver o que adaptava aqui no Brasil. Mudar leis de fomento, então, como é que vai dar incentivo, como é que pode ajudar. O BNDES tem um S aqui que tem que ser social e não tinha nada. Então, como é que faz para poder ter? Então, nasceu lá, nasceu aqui, 2000, a Unisol São Paulo, porque nós só tínhamos as experiências paulistas, né? Aí depois, a partir daí, foi aparecendo coisas, né? Das pessoas também em busca da sobrevivência. Na verdade, é disso que se trata. E isso, a partir da Unisol, a DS, que depois vira Unisol Brasil. Teve o apoio também das universidades, né? Na verdade, a Unitrabalho acabou aderindo, né, a esse projeto. Então, se criou um corpo, né, de um lado, os sindicatos, do outro, né, a universidade e os trabalhadores. Em 2003, quem assume, né, quem ganha a eleição e assume, né, o nosso presidente Lula, né? E ele, nesse momento, sabendo da experiência italiana, tendo repassado essa incumbência para o Marinho e para o Tarcísio, e a gente ter conseguido levar a cabo, né, adiante a proposta da criação da Unisol, né, fora, né, outros movimentos, ele basicamente constitui a Secretaria Nacional de Economia Solidária, cujo titular era o professor Paul Singer. O que eu acho mais gratificante é você pegar um trabalhador comum que estava a vida inteira recebendo ordens e ele se transformar num agente social, político e econômico. A dificuldade de você pegar um operário, sabe, que tinha alguém que mandava nele todo dia, vai lá, ficava de olho, sabe, e de repente ele é o dono do meio de produção. É fazer com que todo mundo compreendesse o papel de cada um no processo, né? E esse eu acho que foi um trabalho inicial muito forte, muito gratificante. Te juro, algumas vezes eu chorei. Eu chorei de orgulho de ver um peão, sabe, que ficava se escondendo do chefe para não trabalhar e de repente ele estava, sabe, pegando no pé daquele que não estava produzindo. Quando a gente começou, o pessoal dizia assim, isso aqui acaba rapidinho, só voltar crescimento econômico, as cooperativas vão tudo embora, esse pessoal vai virar tudo empregado de novo. O presidente Lula fez um crescimento fantástico, quase pleno emprego, com 4% de desemprego em 2010, e as cooperativas estavam bombando, ninguém queria voltar. Acho que esse é o dado importante. No momento de crise agora, é pensar alternativas, pensar produtos, processos, lideranças que possam dar sequência a isso. Então, a Unisol, historicamente, já é velha, porque poucas centrais de cooperativas existiram no Brasil com 15 anos. Se for contar a Unisol São Paulo, são 19, né? E acho que tem um futuro imenso, porque tem campos de trabalho aí gigantescos em função da própria mudança do processo produtivo e da lógica do capital hoje. Toda a nossa homenagem, todo o nosso reconhecimento aqui ao trabalho que a Unisol vem desenvolvendo ao longo de todo esse período, todos esses guerreiros, conforme foi dito, uma dedicação permanente, eles precisam realmente ser reconhecidos. E esse é um momento interessante para isso. E que eu fico contente, de fato, de que ainda hoje, como disse Tarcísio, dentre as poucas experiências de perpetuidade de uma ideia, de um projeto como esse, a Unisol siga aí firme e forte, né, dentro do contexto atual. Mas que, de fato, eu desejo é que ela siga, né, sendo a união e a solidariedade dos empreendimentos solidários do Brasil. Eu me emocionei várias vezes aqui com a fala dos companheiros, porque a gente viveu efetivamente isso. E a gente sentia na pele o que significava isso lá dentro da fábrica. Muito trabalhador, né?
totalmente despreparado, porque se pegava uma conforja, por exemplo, o trabalhador não sabia fazer alguma coisa diferente do que acender um forno e apagar o forno e botar um ferro lá dentro e tirar. E de repente ele começou a sentir, né, dono do meio de produção, ele começou a sentir cidadão, né, porque ele não era tratado como cidadão. Ele era tratado como uma peça qualquer e das piores, porque ele não tinha qualificação. Então foram momentos assim muito importantes, sabe, na minha vida, acho que na vida de todos nós, e que gostaríamos de estar daqui a 15 anos comemorando mais 15 anos de crescimento e de trabalhadores conscientes, porque na realidade foi uma das coisas mais importantes nesse processo todo é que o trabalhador, além de ele ser o dono do meio de produção, ele começou a entender de que ele não é sozinho no universo, que ele precisa dos companheiros que estão do lado dele para ele sobreviver e construir e continuar crescendo.